E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo resposta para um vídeo que eu vi aqui no YouTube. Eu já tinha visto há muito tempo, inclusive ele é de outubro de 2011. E o Pirula e o Yuri já fizeram um vídeo resposta para ele. É o primeiro desafio teísta do YouTube. Acho que se não me engano o nome dele é Rafael, do canal Sofia Zangão. O Pirula e o Yuri deram respostas perfeitas, né? Bem detalhadas e claras, de uma forma que eu não poderia fazer. Só que a resposta deles está focada na pergunta. Eu sei que é esquisito, mas o que eu quis dizer é o seguinte: o meu vídeo resposta vai ser focado na ideia do religioso fazendo essa pergunta para um ateu. Entendeu? Eu vou rodar aqui só um pedacinho da pergunta, mas eu vou deixar o link na descrição, o link do vídeo na descrição para quem quiser assistir ele todo. Que demonstrasse de forma racional, clara, objetiva, e sem apelar para emocionalismo, para ignorância, para, enfim, falácias, e com base no que ele acredita, né, no naturalismo, no empirismo, no evolucionismo, etc., a diferença moral entre matar, roubar e estuprar com amar, ajudar e socorrer. É só isso que eu peço. Bom, pelo que eu entendi, né, resumindo isso que ele falou, bem resumidinho, ele pergunta como nós ateus sabemos a diferença entre o certo e o errado, com base na nossa filosofia de vida sem a crença em um Deus, né? Como nós não temos essa referência de um Deus, como nós conseguimos distinguir o certo do errado? Bom, para começar, ele pede que nós ateus demonstremos de forma racional, clara e objetiva, sem apelar para emocionalismo, ignorância e falácia. Isso só pode ser brincadeira, né? Essa fala é nossa, né? Para começar, essa fala é nossa. Enfim, ele usa uma fala mansa, nessa conversinha mansa dele, para tentar passar para as pessoas uma imagem equilibrada, pacífica. Eu posso estar enganado, isso pode ser dele mesmo, ou ele pode estar sendo dissimulado, não sei, eu posso estar enganado. Mas na verdade a única coisa que eu vejo ali é mais um religioso tentando transformar ateu em criminoso. É só isso que eu vejo, eu vou explicar por quê. Essa pergunta, aparentemente inofensiva, ela é incrivelmente preconceituosa por dois motivos. Ele está pondo em xeque o senso de moral e ética dos ateus simplesmente por serem ateus. Quer dizer, ele coloca as coisas da seguinte forma: eles que acreditam em Deus já têm o seu senso de moral e ética pré-definido por esse Deus, que é perfeito, imutável e inquestionável, e por definição o senso de moral e ética deles também é perfeito, imutável e inquestionável. Pelo menos é isso que eles acreditam. Vamos supor que eu faça um desafio para os religiosos. Vamos ver, eu coloco para eles lá: como é que pode pessoas que usam como fonte de moral e ética um livro místico sobre um zumbi da Era do Bronze, que é filho dele mesmo e de uma mulher que nunca fez sexo, ter coragem de questionar a moral e ética de pessoas que usam o senso crítico e o raciocínio lógico como base para distinguir o certo e o errado? Para mim isso não soa ofensivo, mas aos ouvidos do religioso, isso, pelo menos de alguns deles, isso vai soar ofensivo, certo? Segundo, ele pergunta para os ateus como é que pode os ateus terem senso de moral e ética se eles não têm uma fonte, não têm uma referência, como o caso deles, Deus. Só que tem um problema aí. Caso ele não saiba, a definição de ateísmo é simplesmente a descrença em divindades, só isso. Qualquer outra característica que ele tentar atribuir ao ateísmo é invenção da cabeça dele, certo? É como se ele estivesse forçando uma característica que não faz parte da definição de ateísmo. Não existe o ateu, então ele segue regras diferentes.
As regras da sociedade são seguidas da mesma forma por todas as pessoas, pelo ateu, pelo hindu, pelo budista, não interessa. Mas para não deixar ele no vácuo, eu vou responder a pergunta. No meu caso, o meu senso de moral e ética veio da minha criação, da educação que eu tive do meu pai, dos meus irmãos, do ambiente que eu cresci, do ambiente familiar e da sociedade que eu cresci, das experiências que eu tive, dos meus erros, dos meus acertos e do entendimento que eu tive das leis da sociedade. Meu senso de moral e ética veio daí. É um processo simples, de aprendizado através do tempo, que não tem absolutamente nada a ver com influência sobrenatural. Já a definição de moral e ética do religioso, ou da religião, é assim: se você agir dessa forma, você vai ser recompensado. E se você agir dessa forma, você vai ser castigado. Resumindo, é isso, entendeu? Não tem nada de sensato ou de altruísta na definição de certo ou errado que a religião prega. É simplesmente obediência, só. Mas falando de moral e ética do Deus, eu não queria citar a Bíblia não, que isso é meio manjado, mas não dá para evitar. Se o cara está defendendo a ideia de Deus, ele está defendendo a Bíblia, porque a única referência que ele tem desse Deus é a Bíblia, não tem outra. É o seguinte, eu queria, com base nisso que eu falei aqui, eu queria citar uma passagem da Bíblia que, segundo ela, seria uma ordem direta de Deus para Moisés. Ela está em Números 31, capítulo 31, versículo 17 e 18. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram o homem deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram o homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Na linguagem mais coloquial, isso fica mais ou menos assim. Aliás, isso fica exatamente assim. Você pode ir lá, Deus falando com Moisés, você pode ir lá, matar todo mundo, mas deixa as menininhas virgem, novinha, para você comer depois. É isso. Não tem outra explicação. Aí eu pergunto para você, religioso, que possível lição de moral e ética se pode tirar de uma coisa dessas? Você consegue me dar qualquer coisinha que você possa tirar de bom de uma passagem dessa? Não tem jeito. E antes que alguém comece a esgoelar aí, falando que isso é do Antigo Testamento, isso é uma lei antiga, é um povo antigo, que não vale agora, eu vou citar mais outra passagem. Aliás, eu já citei essa passagem em outros vídeos, mas não tem jeito, eles parecem que não entendem. Essa aqui está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Supostamente veio do próprio Jesus Cristo, né? Em nenhum momento acredito que esse personagem tenha existido, né? Historicamente ele não existiu, não há provas históricas de que ele tenha existido, mas enfim, isso vem do próprio Jesus Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Certo? Então aquela lei de Deus para Moisés, está errada não, está certo, é aquilo mesmo. Não tem nada que ser mudado daquela lei. Vocês, religiosos, é que tem que se perguntar de onde é que vem o seu senso de moral e ética. Vocês ficam brigando com o seu senso crítico e seguindo leis e regras da sociedade e fingindo que estão seguindo leis da Bíblia, que todo mundo sabe que é impossível seguir. Impossível, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deveria ser seguida de forma incondicional. Ela é o manual de instruções de Deus para os homens. Ele está mandando obedecer e calar a boca. Beleza, gente? Era só isso que eu tinha para falar. Para aqueles que gostam de pensar, vida longa e próspera.